Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra, que é o nosso estudo dirigido da Bíblia, semanal, dentro de um conjunto de temas trimestrais. Esse trimestre nós estamos estudando Coríntios, esse aqui é o nosso guia de estudos, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Eu diria que Romanos e Coríntios talvez sejam aí os dois livros que compõem de maneira mais completa, né, a doutrina cristã. E dada a importância desse tema, nós estamos estudando e focando com bastante precisão, né, bastante mergulho aqui em 1 e 2 Coríntios. Se você está passando por esse canal, não sabe o que é esse estudo dirigido aqui, não tem, entre em contato aí, tem aí embaixo contato com a Igreja Adventista de Moema, e você vai poder receber estudos, vai poder receber, expandir um pouquinho mais sua curiosidade bíblica, caso você assim o tenha. Comigo eu tenho aqui o Luiz Felipe, que hoje divide a bancada comigo. E antes então de iniciarmos esse estudo, eu peço que você uma palavra de oração. Claro. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pelo privilégio que temos de ter acesso à Tua Palavra e de podermos nos reunir agora para a estudarmos. Mas, Senhor, não queremos estudá-la sozinhos. Queremos que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor aqui. Amém. Que eu e o irmão Rubens sejamos apenas meros instrumentos nas Tuas mãos. Que a Tua Palavra seja guardada no nosso coração e que todos nós aqui possamos praticá-la até o dia do Seu retorno. Esteja conosco aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Luiz Felipe. Essa semana nós estamos estudando 1 Coríntios 15, 1 Coríntios vai até 16, ou seja, estamos no penúltimo capítulo, no meio da lição, né? Lição 8, estudo 8. E se você notar, Coríntios inteiro, ele fala muito de orientações pastorais. Né? Então ele fala sobre relações entre irmãos, que a igreja não é de Apolo, não é de Cefas, não é de Paulo, é Cristo que é o cabeça da igreja. Agora a lição 15, o capítulo 15, ele entra num tema bastante teológico, né, e bastante importante, e é uma ponta solta, né, ele trata de alguns temas em que ainda é uma ponta solta em algumas denominações cristãs atuais, em especial o protestantismo tradicional, né, em que fala sobre ressurreição e imortalidade da alma, que são dois temas bastante importantes dentro de um arco teológico. E por que Paulo entrou nesse tema? Acho que é importante ter um pouquinho de contexto. Coríntios é uma cidade portuária, é uma cidade cuja igreja foi fundada por Paulo na sua segunda viagem. Os judeus rejeitaram e praticamente 100% da igreja de Coríntios era formada por pagãos convertidos ou gentios convertidos. E aí que começam alguns dos problemas da igreja. Teve lá o problema, nós já estudamos, o problema da carne oferecida aos deuses, a imoralidade sexual. Lembrar que Coríntios tinha um templo lá de Afrodite, onde dos rituais nesse templo eram chamadas prostitutas sagradas, se é que a prostituta pode ser chamada de sagrado. E o Paulo começou a ter um problema, né? E por isso que ele escreveu a carta, diversos problemas, entre eles a questão da ressurreição, porque como o pensamento ali da maioria dos irmãos era de irmãos convertidos e de mentalidade grega, o grego seguia muito Platão, né? A filosofia platônica, a visão de mundo de Platão. E qual era a visão de mundo de Platão? Que nós temos isso até hoje, hein? A visão de que o material era mau e o espiritual era bom e elevado. Então, quando Paulo falava de que Cristo foi ressurreto, né? Ele passou pela ressurreição, para a mentalidade daquele cristão convertido, isso era um retrocesso. Como assim?
quando a pessoa morre, o corpo apodrece, que é uma coisa mal, material, e a alma sai e vai para algo mais elevado. Esse pensamento ainda é hoje corrente, inclusive dentro da igreja. Então, esse é o grande tema, essa é a grande discussão no finalzinho de Coríntios. Então, vamos aqui abrir a Bíblia, né? Eu vou pincelar algumas coisas aqui que Paulo fala no primeiro bloco aqui do versículo 15. Ele fala assim, ó. Primeira coisa, ele fala assim: irmãos, lembrem o que eu preguei para vocês lá atrás, né? E ele fala assim, ó, ele repete, ó, por meio do evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente na palavra. Depois ele fala assim, no versículo 3, primeiro, lembra que eu transmiti para vocês que Cristo morreu pelos seus pecados, esse é o evangelho, segundo as escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. E aí ele diz assim, ele não só ressuscitou, como ele apareceu para o Pedro, para os 12, e ele apareceu para 500 outros irmãos, que alguns deles, inclusive, ainda viviam na época de Paulo, né? E ele também fala assim, e também apareceu para mim, aquele episódio de Paulo no deserto, como um que nasceu fora do tempo, ou seja, um apóstolo que não conviveu com Cristo no seu tempo. E ele diz aí, ele fala aqui, ó, portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, ou seja, quer tenha sido aqueles apóstolos lá, ou eu, é isso que pregamos, e é que vocês creram. É bastante interessante isso, Felipe. O que você poderia comentar aqui a respeito desse... O que você acha que são os pontos principais aqui? Eu acho que há um ponto principal, que é... esse iniciozinho, né, pelo menos dele, né? Isso, a veracidade do evangelho que foi pregado por Paulo. Então, qual é o lastro do evangelho que Paulo pregou e que nós pregamos hoje e que rege a nossa vida? É a ressurreição de Cristo. Não tem outra coisa. Tanto é que eu estava, essas semanas, lendo um livro Em Defesa de Cristo, de um jornalista investigativo chamado Lee Strobel. E lá, ele era um ateu, e ele foi começar a investigar o cristianismo. Porque a esposa dele se converteu e ele falou assim, poxa vida, agora me dei mal, né? Minha esposa vai virar uma chata, vai começar a ditar a regra aqui em casa. Só que o contrário aconteceu. A esposa dele começou a melhorar como pessoa. Aí ele ficou curioso e foi estudar o cristianismo. E aí ele descobriu, né? Ele percebeu o seguinte, existe uma pedra fundamental do cristianismo, que é a ressurreição de Cristo. Se eu conseguir provar que Cristo não ressuscitou, eu derrubo todo o cristianismo. Todo o cristianismo. Aí, resultado, ele investigou e se converteu. Se converteu, né? Porque é isso, porque é um fato. É um fato. É isso que torna a religião cristã tão maravilhosa. Não são confabulações de homens. É um fato histórico. E aí o homem tem que se decidir diante deste fato. Ele não tem que decidir se é fato. Ele tem que tomar uma decisão diante do fato. Diante do fato. Verdade. Você vê que, por exemplo, não há dúvidas do Cristo histórico, né? Então você tem aí diversos, você tem Flávio Joséfo, Carta de Plínio, Anais de Tácitos, Marabar Serapion, Talmud Babilônico, todos falam do Cristo histórico. Então, de que Cristo existiu, ninguém tem dúvida, né? A questão que a turma coloca Cristo é uma figura histórica, não tem dúvida. Cristo morreu, ele era de fato filho de Deus, e 2, ele ressuscitou. Agora a pergunta é a seguinte, né? Se não tivesse ocorrido a ressurreição, se não tivesse ocorrido aquele milagre da ressurreição, e tivesse ocorrido, testemunhos inclusive oculares viram, por que tanta gente morreria por essa fé? Por que tanta gente daria a sua vida? Por que tanta gente... você vê, o Evangelho... O Império Romano, ele acabou o primeiro século com 500 mil cristãos. Sim. 500 mil cristãos. Né? Se você vê, o Império Romano da época tinha, alguns dizem ali, eram
30 milhões de habitantes, sei lá, 20 milhões de habitantes, em 500 mil, de 0 para 500 mil. Ou seja, se não foi uma coisa real, não aconteceria, né? Mas vamos continuar. Inclusive, e aí ele entra. Desculpa te interromper, Rubens. Claro. O senhor me fez lembrar de um dos versos aqui do capítulo 15, né? Né? Por que sofrer então? Por que né? Por que aceitar a morte certa, né? Por que os cristãos fizeram isso? Tinham tanta convicção em algo que fosse falacioso, que fosse uma lenda, né? Exato. Aqui no verso 32, Paulo até vai trabalhar essa ideia, né? Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi meu proveito? Se não teve a ressurreição, se não existe a ressurreição, então, se não Cristo não foi ressurreto, e eu não tenho esperança, por que eu estou lutando? Para ter o quê, né? Sim, para ter o quê? Verdade. Então deixa eu ler alguns trechos aqui do bloco 2. Claro. Que vai do 12 ao 34, que ele diz o seguinte, ele reforça no 13, se não há ressurreição dos mortos, ou seja, se você não acredita que pode haver ressurreição para mim e para você, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. E aí ele completa no 16, né? Se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Ou seja, se um dia os mortos não vão ressuscitar, e no final desse capítulo ele fala como eles vão ressuscitar, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. E ele fala assim, um versículo 19, que ele é fantástico. Ele fala aqui, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, se eu tenho uma fé num Cristo que ele não ressuscitou, eu sou assim um pobre coitado. Eu sou um pobre coitado. Vamos fazer um comentário a esse respeito, Rubens? Claro. Não sei se você já ouviu essa frase, né? Esse raciocínio que muitas pessoas utilizam, né, crentes com pessoas descrentes, para tentar trabalhar essa ideia de que vale a pena ter fé, né? O raciocínio é mais ou menos esse. Bom, das duas uma, ou eu crente estou certo, ou você descrente está certo, né? Nós dois temos a nossa vida, vivemos a nossa vida do melhor jeito que podemos. Se o descrente estiver certo, eu vivi uma vida legal, ele também, fomos para a sepultura, acabou. Mas se eu estiver certo, então o descrente está perdendo uma coisa muito maravilhosa. Eu gostaria de criticar um pouco esse raciocínio, porque eu entendo a intenção, né? A intenção do crente que Pascal utiliza, que falava isso. Pascal, um matemático que fez esse jogo lógico, tanto é que ele se tornou padre. Olha só, eu não sabia a referência. Muito obrigado. É do Pascal. E assim, quem sou eu para falar de Pascal, né? Mas fazendo uma crítica ao raciocínio, eu diria o seguinte, contrastando com Paulo agora, né? Que bom, se eu viver a minha vida como um cristão e tiver errado, eu sou o mais infeliz dos homens, né? É isso que Paulo está falando. Paulo está falando, ele está meio contradizendo isso. A gente abre mão de várias coisas, a gente sacrifica, a gente está disposto até mesmo a sofrer, muitas vezes. A dar sua vida, né? Morrer. Você não nega, para negar sua fé, você não nega a sua fé, né? Você dá sua vida, mas não nega a sua fé, né? Exato, né? Por que fazer uma coisa dessa, né? Verdade. Não há lógica, né? Acho que é isso que deixa muita gente consternada, né? Com o cristianismo. Não tem lógica, né? Nos primeiros séculos, né? Eu mato esse povo e eles continuam aumentando. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Só tem lógica porque Cristo ressuscitou. E como Cristo ressuscitou, nós temos certeza disso, né? Sim. Continuando aqui, ainda nesse segundo bloco, no 21 ele fala aqui, 15 e 21, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. E aí no 32 ele diz assim, sei por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso. Sim. Que ganhei com isso? É o que você falou lá no início. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele fala no 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes.
E no 34 ele fala: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. O que são, Filipe, os 3, 4 pontos, então, que podemos aqui tirar desse trecho, que são importantes? O primeiro ponto, a gente já comentou ao longo de toda a lição, de que a ressurreição ela é o lastro da fé cristã. Ou seja, está todo mundo perdendo tempo, né? E se não for verdade, sim, né? É. E por que a ressurreição de Cristo especialmente, né? Aí a gente entra dentro daquele tópico do plano da redenção. Porque a Bíblia toda, ela foi escrita, né? E foi, como é que eu posso dizer, né? Realizada no mundo para resolver o problema da morte, o problema do pecado, o problema da separação da criatura com o Criador. E se não fosse o sacrifício de Cristo, a gente não poderia nos considerar reconciliados com Deus. É até mesmo que Paulo vai dizer aqui no verso 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, vocês ainda permanecem nos seus pecados. E o 18: e ainda mais, os que dormem em Cristo estão perdidos. Então, o problema do pecado não se resolve sem Cristo. Ele fala aqui, né, no 25, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. É a morte. É a morte. E é isso que eu comentei a respeito também do comentário, a respeito da frase de Pascal, né? Porque não adianta essa vida aqui ser boa. E muitas vezes nós cristãos enfatizamos as dificuldades da vida, mas é verdade também que Deus nos abençoa muito. Somos muito abençoados, somos muito privilegiados em muitos aspectos. Nossa vida pode ser muito boa aqui, mas não é bastante. Por quê? Porque a gente quer Cristo, a gente quer vê-lo, ver Deus face a face, né? A gente quer, como Moisés estava naquela posição, né? Fazendo um paralelo aqui, um pouco fora da lição. Ele estava lá tendo a oportunidade de conversar com Deus, mas aquilo não era o suficiente. Eu quero Deus, eu quero estar de volta ali. Mostra a sua face, é o mesmo desejo nosso, né? Mostra a sua face, Mostra a sua face, né? Aquele desejo nosso, como diz o meme, né? Saudade do que a gente não viveu, né? Eu nunca estive no céu, nunca vi Cristo, mas eu tenho uma saudade disso, né? É verdade. Eu acho que tem também aqui um aspecto assim, teológico importante, que é porque Cristo venceu, porque ele veio como Adão também, né? Ele veio sem pecado, ele não cometeu pecado e era Deus. Sim. E, portanto, ele apresentou-se diante de Deus e do universo como o único digno de reclamar a vida eterna para os seus seguidores, tendo assumido a punição capital por este. Obviamente que Paulo expande isso em Romanos, em Gálatas, em Efésios, mas é importante também mencionar isso. É um tema que dá um trimestre inteiro, né? A dinâmica da natureza de Cristo. Da eternidade inteira. Da eternidade inteira. Sim. E outro ponto também importante é: com a ressurreição, Cristo destrói a morte e terá domínio final sobre ela. E 4, acho que o último ponto é: a esperança da ressurreição é um conforto para aqueles que sofrem pelo Evangelho. Ou seja, sofrer, isso é uma coisa importante, sofrer pelo Evangelho não é só pelo prazer de estar proclamando a palavra e estar tendo alguma resposta, nem que seja negativa. Né? Porque quando você morre por Cristo, e os mártires faziam isso, eles têm certeza de que da salvação. Mas é certeza em algo, numa recompensa sensorial, uma recompensa concreta. Né? Você estará com Cristo. Muito bem, vamos encaminhar então para o último bloco. E daí Paulo, ele começa a dar alguns elementos de concretude. E ele fala assim no versículo 35. Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? E aí ele explica a diferença entre corpos, né? Entre os humanos, entre espécies de animais, corpos celestes. Aí ele fala aqui no 42, ele diz assim, assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ele vai no 44. É semeado um corpo natural
e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Ele fala aqui no 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. E assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Vou parar aqui e fazer uns comentários que são importantes. Nota que Paulo está dizendo o seguinte: na ressurreição, você vai ter um corpo concreto. Mas ele diz o seguinte: ele é feito de um outro tipo de substância. Uhum. E aí nós entramos num terreno, né, que os físicos dizem que tem 5 dimensões, né? Tempo, extensão, altura, profundidade, né? 3 dimensões. O tempo, que seria a 4ª dimensão. Uhum. E nós temos uma 5ª dimensão, que é a dimensão espiritual. Uhum. Ou seja, nós estamos aqui cercados por anjos, e nós não vemos. Existe uma luta no mundo espiritual, né? Lá em Daniel 12 ele diz, olha, o rei lá da Pérsia, eu demorei para convencer, né, ele a fazer o certo. Então nós temos um conflito cósmico que ocorre no mundo espiritual que nós não vemos, nós vemos as consequências disso. Você vê lá que Daniel, ele fez oração lá em Daniel 9, e demorou 2 minutos e meio para o anjo aparecer do lado dele. Quando você começou a oração, eu vim. Uhum. Ele veio lá, da onde ele veio? Sim. De milhares e milhões e trilhões de quilômetros. Ele demorou 2 minutos e meio. Então tem uma dimensão espiritual que nós não vemos. Quando a gente lê isso aqui, é bom que o nosso amigo esteja nos assistindo. Quando você fala em corpo espiritual, não é corpo etéreo, aquela coisa. É uma substância que nós não sabemos qual que é. Sim. É uma substância em que os anjos são feitos, em que Cristo hoje ressurreto está. Né? Nós vamos, na ressurreição, nós vamos falar adiante, nós vamos ser ressurretos semelhante a Cristo. Uhum. O Cristo será semelhante a nós, porque ele foi homem, morreu, ressuscitou, e nós vamos morrer e ressuscitar semelhante a ele. Numa substância, numa matéria que nós não sei nem se é matéria, que nós não sabemos qual que é. Mas é algo visível, sensorial, concreto. Sim. Porque Paulo fala aqui, seremos semelhantes ao celestial. Isso é importante. E seremos revestidos de imortalidade. Obviamente, o único mortal é Deus, como fala lá em Timóteo, né? O único mortal é Deus. Mas nós vamos ter acesso à imortalidade através da água da vida. E ele fala aqui no finalzinho, e ele continua aqui, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ele diz assim, olha, eu vou te dizer como é que acontece, desculpa, no 51, ele diz assim: eis que eu lhe digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, a transformação dessa matéria para uma matéria incorruptível, para uma matéria espiritual, ela ocorrerá na volta de Cristo, que é o som da última trombeta, quando Cristo volta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E ele continua. Onde está a morte e a sua vitória? Quando porém, 54, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E ele diz no 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Assim, Felipe, quais são aqui talvez uma questão doutrinária que é importante para os nossos amigos que estão assistindo agora, por acaso passaram aqui por esse vídeo.
a respeito do estado dos mortos e quando que a morte de fato será debelada e resolvida. Paulo, um rápido parênteses, é muito gostoso ler Paulo, né? Ele é bom. Apesar de ser complexo muitas vezes, como Pedro mesmo diz, né, numa de suas cartas. Você tem que ler algumas vezes. Ele tem várias camadas, né? É muito gostoso ler Paulo, e ele é um excelente professor. Só para você aí de casa também ter noção, né? Então, Paulo ele trabalhou até o fim do versículo 11 o seguinte, né? A nossa mensagem é Cristo ressurreto. Aí do 12 até o 34 ele falou o seguinte, ó, tem que ser isso. A nossa mensagem tem que ser Cristo ressurreto, porque se não for isso, não vale nada. Não tem o menor sentido do que está acontecendo aqui. Estamos aqui só perdendo nosso tempo. Eu sofrendo, eu pregando, a crença de vocês. Isso. Tem sentido. Ele vai defender o que é a ressurreição. Né? E agora ele vai falar o seguinte, como é a ressurreição, né? Como é esse corpo ressurreto, como é esse processo de maneira concreta. De maneira concreta. Sem se limitar, né? Sem se furtar a falar detalhes. Né? E Paulo é muito claro, né? Carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Aí alguns vão dizer, viu? É por isso então que vai o quê? O Espírito volta para Deus. Né? Mas com que autoridade esse Espírito vai subir para Deus? Sem antes ter se revestido de imortalidade, sem antes aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, sem que haja glorificação, a transformação. Né? Então mesmo aqueles irmãos que creem, por exemplo, que por ocasião da morte, uma alma consciente volta para Deus para depois ressuscitar nos corpos, mas por que razão então precisa de um corpo? É porque nós somos corpo. Não é que nós precisamos ter um corpo, é que sem corpo nós não existimos. É por isso que, uma vez que nós vamos para a sepultura, o fôlego de vida retorna para Deus, na verdade, e o nosso corpo ele vira pó. É essa semente que Paulo... Essa imagem é muito bonita, né? É uma semente, a semente fica na terra. E a semente fica na terra por quê? Porque espalhada mas fica lá alguma coisa. Isso, mas por quê? Porque a essência da semente vai germinar no céu? Não. Porque tem que haver o quê? Uma germinação na terra. Então, estou extrapolando um pouco a imagem, que é o seguinte, Deus vai ressuscitar a gente aqui, e Deus vai nos dar um novo corpo aqui, para juntos irmos com Ele para o céu, né? Passar o milênio com Ele, para depois voltarmos para essa terra restaurada. Não é verdade? É um ensino que gera muito debate, é um ensino difícil de você conversar, porque mexe muito com os nossos sentimentos, né? Mexe com a nossa crença acerca dos nossos entes queridos. Então quer dizer que o meu parente não está lá no céu, olhando por mim, né? É um tema muito sensível. Mas ao mesmo tempo, por ser sensível, tem que ser dito, né? Tem que ser conversado. Obrigado, Felipe. Tem um monte de ponta aqui, né, que a gente precisa amarrar. Então, e Paulo é muito, você colocou bem, ele é muito didático sobre isso. Então, ressurreição, fora ressurreições que ocorreram, Moisés, o menino lá Moisés ressuscitou e foi para o céu, né? Sim. Mas o menino lá, filha de Jairo, a viúva lá de Jairo, etc., foi mais Lázaro, né, que foi ressurreto, mas morreu novamente. Deus está dizendo o seguinte: você, cristão fiel, na volta de Cristo, em que dormiu no Senhor, você será ressuscitado. Será ressuscitado em um corpo incorruptível. Aí a turma fala, mas como assim? E a alma? Lembra o seguinte, o conceito de alma para a Bíblia é de alma vivente é igual a pó da terra, mais fôlego de vida. Não, alma, ela não é a alma vivente que está na Bíblia, não é a alma separada do corpo. Lembra a razão por que Paulo está pregando isso. A igreja estava contaminada da filosofia platônica. E essa filosofia platônica, ela contaminou o cristianismo há 2000 anos. Então, se você colocar... a Bíblia não defende essa dicotomia, essa separação de alma e corpo. Nós somos uma coisa só. Pó, matéria e fôlego de vida.
Na volta de Cristo, essas duas coisas se unem novamente e você vai ser ressuscitado. E dizer que a tua alma é imortal, ela tem algumas pontas soltas. Primeiro, quando que a alma entra no corpo? Quem produz a alma? Ela entra no corpo quando você tem 1 mês de idade, você é uma célula, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quando é que ela entra no corpo? Né? Nunca ninguém me falou isso. Eu não vi na Bíblia quando é que a alma entra. A alma é produzida na célula, se a alma é separada do corpo. Né? Quando é que ela se junta com o corpo? Né? A outra coisa é o seguinte, vai contra o que Paulo fala em Timóteo, de que a alma, o único imortal é Deus. Sim. Então, se você tem uma alma imortal, não precisa do sacrifício de Cristo, porque Cristo veio para te dar vida, vida em abundância e a vida eterna. Então, se eu já tenho a vida eterna, seja no céu ou no inferno, não sei, ou no purgatório, como dizem por aí, o cristão, a grande massa corrente do cristianismo, não há necessidade de salvação em Cristo. Porque se eu já sou imortal, por que precisa de Cristo? E o único imortal é Cristo. Né? O único imortal é Deus. Então, Paulo ele vem juntar essas pontas. Né? Olha, na volta de Cristo, ocorre a ressurreição, ocorre a imortalidade, é ali que você novamente volta a viver. E por que ele fala que você vai estar imediatamente com Cristo quando você morre? Porque quando você morre, você não tem noção de tempo. É como dormir, você dorme e acorda. Então, os meus parentes que já faleceram, eles em tese já viram a Cristo, porque é instantâneo. E que essa mensagem, e o melhor de tudo da mensagem que eu acho, essa mensagem final aqui, que eu acho que devemos tomar como nossa lição para mim, para você e para quem está nos assistindo, é de que existe uma esperança concreta. Sim. Né? Nós vimos na semana anterior sobre fé, esperança e amor. Essa fé em coisas que nós não vimos e não tivemos uma experiência concreta, sensorial, e essa esperança, isso vai se tornar real. Sim. Então, aguenta firme, você, eu, aguenta firme, que vai haver uma recompensa de fato, uma recompensa onde todos nós podemos ver o que está acontecendo. Isso é coisa bonita da ressurreição de Cristo Jesus. Vale a pena a gente ler o verso 58. Por favor, novamente, né? Eu creio que nosso... E para encerrar, né? A gente podia ficar aqui, né? Não, é um tema gostoso. Muito mais tempo, né? Olha só o que Paulo diz finalizando o capítulo 15. Vamos ler novamente. Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é vão. Você pode estar sofrendo, pode estar passando dificuldade, pode estar sendo injuriado, mal falado pelos outros, chamado de maluco pela sua fé. Não é vão. E não é. A recompensa da vida eterna, ela é através de Cristo Jesus. Sim. Que morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Amigo, você que está nos escutando, que essa mensagem possa arder no seu coração como arde no nosso coração, que você possa buscar a Cristo, que Cristo é a única maneira de você morrer para esse mundo, nascer em Cristo ressurreto e poder vê-lo naquele dia glorioso nas mansões celestiais. Continue conosco, semana que vem vamos ter mais um capítulo do nosso estudo dirigido, vamos terminar o livro de 1 Coríntios, e novamente eu insisto, se você passou por esse canal e você não tem mais interesse em estudar a Bíblia, não se esqueça, entre em contato com a Igreja Adventista de Moema, aqui na rua Chibarás, em que para você ter mais estudo, se aprofundar mais nas palavras verdadeiras que a Bíblia nos traz, tá bom? Vamos então nos encerrar com uma oração. Vamos orar então? Nosso Deus, nosso Pai, nosso coração se enternece de alegria e ao mesmo tempo constrangimento com tanta verdade, com tanta doutrina bonita, com seu sacrifício maravilhoso na cruz, a possibilidade de sermos restaurados, a possibilidade de estarmos um dia contigo nas mansões celestiais, graças a Ti que venceu na cruz, venceu o pecado e hoje está à direita do Pai.
agradecemos por isso. Enche o nosso coração com o seu Santo Espírito para que possamos ficar firmes para encontrá-los um dia nas mansões celestiais. Pedimos não pelos nossos méritos, mas por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.